Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Papo Legal, Direitos, Infância e Voz. E eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade e a participação de vocês. Hoje nós estamos aqui com a doutora Cláudia Soares, do Ministério Público do Trabalho, doutora Samila Gouveia, da CEPREV, coordenadora dos egressos, do projeto Egressos da CEPREV, e a doutora Rutileia Barbosa, nossa vice-presidente da comissão, diretamente de Buenos Aires, para participar com a gente. Mais uma vez, obrigada pela participação. E doutora Rutileia? Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário. Queria também, assim como a Mari, agradecer a vocês por aceitarem o convite para falar de uma temática tão sensível e importante, né? Quando a gente fala de direito da criança e do adolescente, é muito comum que a gente lembre rapidamente das vítimas, da implementação do direito à educação, da garantia do direito ao esporte, à cultura e ao lazer, e muitas vezes a gente acaba deixando passar a questão da inclusão dos adolescentes que cumprem a medida socioeducativa em espaços importantes da nossa sociedade. E que isso passa também pela garantia dos direitos, porque independente de estarem cumprindo ou de terem cumprido ou não a medida socioeducativa, eles são sujeitos de direito. Uma coisa muito importante que a gente já vem falando aqui no podcast e que é importante sempre reafirmar é que com a chegada do Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, 2 anos antes, com a chegada do novo texto constitucional, a gente teve uma modificação na forma como o Estado enxergava a criança e o adolescente, né? Não existem diferenças mais entre criança e adolescente, entre menor, então todos são iguais, todos têm garantia dos direitos da mesma maneira, tem que ter acesso aos direitos de igual forma, independente se cumpriram ou não uma medida socioeducativa, se estão cumprindo ou não uma medida socioeducativa, que é uma responsabilização por algum ato infracional, situações equiparadas a crimes que tenham acontecido. E aí eu acho importante a gente iniciar pontuando isso, para que a gente já destaque a importância de estar aqui conversando sobre essa temática, que hoje vai ser a inclusão desses adolescentes e dessas adolescentes que cumprem a medida socioeducativa e que terminaram de cumprir a medida socioeducativa no mercado de trabalho. Então, eu nem vou me alongar, já vou passar a palavra para a doutora Cláudia, para a doutora Samila também, para que falem para a gente um pouquinho sobre o trabalho delas, de maneira inicial, né, que nos apresentem os seus órgãos, que nos apresentem o Ministério Público do Trabalho, que nos apresentem a CEPREV, a Superintendência de Medida Socioeducativa, para que as pessoas conheçam um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolvem. Pode começar, doutora. Então, inicialmente eu agradeço o convite feito ao Ministério Público do Trabalho, né, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da OAB, Mariana, Rutileia. Também é um prazer estar aqui com a Samila, que é referência, né, do programa de egressos aqui do estado de Alagoas, que também é referência. E dizer, Rutileia, que as suas palavras, elas são... É justamente o que eu costumo dizer, né? A gente, quando fala um pouquinho de socioeducação, muitas vezes a gente esquece que eles são sujeitos de direitos e, independente da criminalização, né, da tipicidade do fato que cometeram, do ato infracional, eles têm direitos e a gente precisa pensar nessa perspectiva. O Brasil é um dos países mais avançados em termos de legislação de proteção ao trabalho infanto-juvenil e a direitos fundamentais, mas como Norberto Bobbio já dizia na Era dos Direitos, e todo mundo leu o seu livro, a nossa dificuldade não é em reconhecer os direitos, mas em efetivá-los. Então, esse é o caminho que o Ministério Público do Trabalho percorre de efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e dentro desse recorte, né, do adolescente que está em cumprimento de medida no sistema socioeducativo, seja ele no meio fechado ou na perspectiva quando eles saem do sistema, os egressos, né, que Samila vai falar também muito bem. O que acontece? E Rutileia falou isso muito bem. Quando veio a Constituição de 88, né, e o ECA, a gente teve uma mudança muito grande de paradigma em relação à forma como olhamos nossas crianças e nossos adolescentes. Então, como sujeitos de direitos, eles têm direitos à profissionalização, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte. E os direitos, eles são interrelacionais.
a perspectiva é de complementariedade. Então, a gente, quando vai pensar em profissionalização, a gente tem que pensar também no direito que antecede, que é da educação, de qualidade. A gente precisa pensar que aquele adolescente, para que ele realmente tenha uma educação de qualidade, ele precisa ter uma estrutura familiar, a gente precisa pensar o adolescente, não apenas o adolescente, mas o território em que ele vive e a família também que ele está inserida. Então, é sempre um contexto muito multidisciplinar. E um contexto macro, né? A gente vê que não é uma análise só do adolescente em si, mas do contexto que ele veio, do meio que ele veio. Exatamente. E aí, políticas públicas estruturais, estruturantes, a gente analisa violações sistemáticas de direitos fundamentais. Quando esse adolescente ele já está dentro do sistema, né, do socioeducativo, é porque o Estado errou muito, tem muita omissão estatal. Também há problemas nesse tripé de responsabilização que é da família e também da sociedade e do Estado. Então, para que ele chegue lá, teve um caminho aí com muitas omissões dessas três esferas, sociedade, Estado e família. Então, pensar no adolescente é pensar em tudo isso. Então, veja, é um problema extremamente complexo, né? E aí, o que é que o Ministério Público do Trabalho faz dentro desse contexto, né? Eu não me apresentei, estou aproveitando agora e falando um pouco sobre isso. Eu sou coordenadora da Cordinfância, que é a nossa coordenação de combate ao trabalho infantil e de defesa e proteção, promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Nessa perspectiva, nós não atuamos apenas com investigação, nós atuamos também de forma promocional, que é através de projetos estratégicos, né, que visa promover direitos fundamentais, articulado com a sociedade, com o poder público, com as diversas instituições que lidam com essa pauta da infância. Dentro da Cordinfância, a gente desenvolveu aqui, desde o ano passado, juntamente com a SUMESE e também antigamente com a CEPREV, né, mas Samila participou desse processo também de implementação da aprendizagem no sistema socioeducativo, que foi um importante passo, né, de garantias de direitos dos adolescentes que estavam em cumprimento de medidas e que inaugurou, ao meu ver, um novo marco aqui no estado de Alagoas de efetivação dos direitos desses adolescentes. Na socioeducação, eles têm uma escola, então eles estudam, né, e também foi implementada a aprendizagem. Diversos desafios foram superados para que isso acontecesse e, claro, não foi um movimento só do Ministério Público do Trabalho, mas que envolveu diversas instituições, nunca é um trabalho isolado. Eu preciso destacar a atuação do Ministério Público Estadual, doutora Marília Cerqueira, que foi essencial, doutor Otávio Rego, da SUMESE, que foi essencial dentro desse processo, doutor Leandro Carvalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, também é essencial. Então, é um trabalho extremamente conjunto, né, e que nós quebramos diversas barreiras para que hoje existisse no estado de Alagoas um percentual de 65% de adolescentes que estão dentro do sistema e que estão na profissionalização. É um dos maiores, se não o maior percentual do Brasil. Nossa, que felicidade saber disso, que a gente é referência nessa área. Exatamente. E em razão desse dado, que foi um dado que foi divulgado no final do ano passado pelo SINASE, nós fomos convidados, inclusive, a participar de reuniões da Fundação Casa, em Campinas, para a implementação da aprendizagem lá, porque eles não têm aprendizagem dentro do sistema. Então, é Alagoas como um leading case mesmo, assim, de uma boa prática de sucesso em relação à aprendizagem no socioeducativo. Vou deixar a Samila falar um pouco também sobre essa experiência, né, claro, mas só eu queria só puxar um gancho do que Ruth Leia falou, que eu acho que é extremamente importante. Hoje, aqui no estado, nós temos um projeto que não é do Ministério Público do Trabalho, mas que é do MPE, da doutora Marília Cerqueira, que se chama Socioeducação em Dados, e que ela compilou todos os processos, né, em que ela atuou, todos os processos que o objeto era ato infracional, para entender o perfil desse adolescente que comete o ato infracional. Então, hoje nós temos mapeados aqui no estado etnia, se aquele adolescente ele trabalhava, qual é o nível de escolaridade dele, se ele usava drogas, se ele tem problemas de saúde mental. Então, hoje a gente tem um perfil desse adolescente que está lá dentro do sistema. Analisando esse perfil, a gente consegue também trabalhar de uma forma muito mais assertiva, porque é um trabalho baseado em dados, baseado em evidência, e isso tem direcionado, né, a nossa atuação para uma atuação muito mais focada no que a gente precisa superar, nos desafios que a gente precisa superar. E aí, Ruth Leia, quando você fala que a gente precisa trabalhar na perspectiva da garantia dos direitos, né, que eles são sujeitos de direitos, apesar de ter cometido atos infracionais, a gente precisa também pensar que o tráfico de drogas, que é um grande recorte desses meninos que estão no socioeducativo, é trabalho infantil.
é considerada uma das piores formas de trabalho infantil pela lista TIP. E se é trabalho infantil, ela é uma forma de violência. Então, eu não posso simplesmente olhar esse adolescente que comete um ato infracional pelo critério, pela análise e abordagem punitivista, e dizer você vai ficar, né, cumprindo medida no sistema de internação, e não olhar que ele também é sujeito de direitos e precisa de proteção, porque ele também foi vítima de violência. O interessante é que apresenta aí uma perspectiva que eu acredito que muitas pessoas não têm. A gente sabe que, infelizmente, o tráfico de drogas é algo estarrecedor, principalmente nesse meio, mas a gente não encara com essa perspectiva. Então, está aí a necessidade de a gente trazer essa abordagem para poder olhar sobre outra óptica. Então, assim, isso é extremamente E aí, importante. só antes de você começar, Samila, como você já tinha adiantado antes, e a Mari também, eu falo muito, viu, doutora Cláudia? Eu vou tentar interromper o mínimo possível, mas duas informações interessantes que a senhora trouxe que eu acho importante a gente destacar. A primeira é a de que o tráfico de drogas ele está entre uma das piores formas de trabalho infantil. Mas para a gente contrapor a sensibilidade que a sociedade tem em relação às questões de exploração de trabalho infantil, assim como o tráfico de drogas, a exploração sexual contra crianças e adolescentes está lá também, como uma das piores formas de trabalho. Então, a gente pensar que tão danoso é o tráfico, como tão danoso é também para a vida das crianças e adolescentes a questão da exploração infantil, que os dois constam na mesma lista. É importante a gente imaginar que essas crianças e adolescentes estão sendo cooptadas para essas formas de trabalho por algum motivo. Então, só para que as pessoas reflitam que às vezes, diferente do discurso que o senso comum tanto reforça, de que é porque quer, de que existem outras opções, que não é tão simples assim. E outro ponto importante que a senhora levantou é em relação à questão dos dados. Eu acho super importante, e a gente falou isso em outro episódio, de que construir políticas públicas sem dados é ineficiente. Então, o trabalho que a secretaria, através do programa de egressos, por exemplo, desenvolve, é essencial que seja desenvolvido com base nos dados que são disponibilizados, né? Para que, por exemplo, aí a Samila vai falar melhor, sem querer me adentrar no tema dela, mas que, por exemplo, as ações do programa seja executada dentro das perspectivas daqueles adolescentes e dentro das necessidades de ausências, talvez, que antes o Estado deixou passar. Então, só para encerrar essa minha pontuação, eu acho super importante esses dois levantamentos que a senhora fez, tanto para que as pessoas que estão escutando reflitam, mas para que a gente também, enquanto pessoas que atuam no sistema de garantia de direito, fazedores de políticas públicas, advogados que estão no dia a dia do sistema de justiça, para que a gente também reflita como é importante a gente enxergar os dados como coisas essenciais no desenvolvimento de qualquer política pública e qualquer ação que a gente precisa executar. Perfeito. E aí, Samila, nos conte como é esse projeto. Então, gente, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade e dar continuidade, né, a esse bate-papo. Me apresentando, né? Eu sou Samila, sou responsável pelo programa de egresso aqui do Estado de Alagoas. Né? Faço parte da CEPREV, que é a Secretaria Estadual de Prevenção à Violência, que está dando esse suporte, que é responsável pela SUMESE, que é a Superintendência de Política Socioeducativa. Né? E hoje o Estado de Alagoas é um dos poucos estados que tem o programa de egresso, né, implantado e cada vez mais tendo a sua implementação, né, o seu fortalecimento. Né? A doutora Cláudia é uma grande parceira aqui, né? Já fiz aqui, né, no make-off antes alguns pedidos, né, para que a gente consiga ainda continuar esse fortalecimento. A gente precisa ter essas políticas públicas cada vez mais eficazes. O egresso é um programa novo aqui no estado de Alagoas, né? Ele foi implantado em 2023, justamente com essa perspectiva de que a legislação já preconizava, né, que todo o estado precisa ter esse acompanhamento pós-medida socioeducativa. E um grande diferencial que a gente executou foi conseguir realmente abarcar
todo o estado de Alagoas, né? Antes dessa implantação, nós visitamos o estado de Minas Gerais, né? A gente não tem nem realmente como comparar. O estado de Minas é um estado muito grande e que o programa lá, ele não conseguia fazer sua execução em todo o estado, né? Então, ele focava muito na região metropolitana e fomos conhecer, né, um case de sucesso que realmente é um programa que traz essa autonomia também, né, para o adolescente, para o jovem. Isso é importante porque, como já foi dito aqui, ele é um sujeito que tem seus direitos e que precisa ser ouvido, né? A gente não pode fazer política pública sem ouvir os adolescentes, sem saber realmente as necessidades que esse adolescente está precisando de sua família, né? Então, fomos visitar lá, né, na época, o secretário da CEPREV era o secretário Kelman, então o Otávio foi junto, eu, então todo mundo fez esse entendimento de como foi a execução e trouxemos aqui, né, as experiências, né, a expertise do que o Estado de Minas conseguiu executar lá, né? Então foi um momento realmente muito importante para o Estado de Alagoas, porque nós entendemos de fato a realidade, né? Nossa equipe é composta de assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagogos, para que realmente a gente consiga ter esse entendimento integral da necessidade desse adolescente. E foi quando a gente realmente entendeu que a nossa perspectiva precisaria iniciar dentro da SUMESE, né? Porque a gente precisaria fazer o acompanhamento desse adolescente, mesmo ele estando ainda dentro do sistema socioeducativo, né? Então, para que a gente conseguisse trazer esse entendimento para os profissionais, foi um desafio, né? Rutileia, quero aqui fazer entre aspas aqui, né? Foi uma das percussoras junto comigo, né, no programa de egresso. Ela era a coordenadora técnica na época, né? Então foi muito importante, né, a participação de Rutileia nessa construção dessa política pública, né? Nós enfrentamos muitos desafios, né, Rutileia, principalmente no tocante aos profissionais, porque a gente percebia que os profissionais muitas vezes eram muito engessados naquele preconceito, né? Então, assim, a gente ouvia muito: vocês vão enxugar gelo, esse adolescente, ele não vai mudar de vida, ele vai continuar assim, quando ele sair daqui ele vai voltar para o crime, porque ele é acostumado a fazer isso e ele vai estar acostumado a isso, né? Então, quando a gente conseguiu resgatar, eu acho que essa é a palavra, né, para nós enquanto profissionais, né, executores de políticas públicas, foi realmente um grande desafio, porque a gente realmente conseguiu resgatar sonhos, né? E você trazer esse resgate, essa perspectiva de uma melhoria de vida, para a gente não tem preço. Nossa. E aí, Samila, só já pegando o gancho do que você falou, de como a gente fala, né, que a sociedade lida com esse senso comum desse discurso a respeito dos adolescentes, mas que como isso às vezes está enraizado também no nosso dia a dia, né, atuando nessas questões que a gente acaba fazendo um trabalho que às vezes é tão sobrecarregado. A gente sabe das dificuldades que existem, todo mundo aqui lida com isso também, mas que a gente acaba, às vezes, perdendo a possibilidade de enxergar aquele sujeito que está ali do outro lado como um sujeito que precisa também do nosso olhar diferente, né? Que, igual uma criança que dá entrada numa delegacia porque sofreu um tipo de violência que é validada, eu diria validada, eu usaria essa palavra por todos como aquela pessoa que está ali, que está tendo a validação de vítima, como esses outros também precisam que a gente enxergue dessa forma, porque quando esse adolescente ou essa adolescente sai do sistema socioeducativo, é na mesma sociedade que a gente vive que ele vai conviver. Então, a gente precisa pensar por esse caminho para a gente, talvez, iniciar esse processo de desconstrução e construção de um caminho diferente para eles. E aí eu queria já aproveitar o gancho aí da sua fala, e ouvir você, a doutora Cláudia, a respeito de como é que vocês enxergam essas oportunidades que são ofertadas para eles. E aí eu não queria nem informações em números, eu queria ouvir as experiências pessoais mesmo, do que é que vocês enxergam deles a partir do momento que essas oportunidades são oferecidas, né? É a partir do momento que eles têm o direito a escolarização, a profissionalização, o que é que muda no comportamento, no dia a
dia e na rotina desses adolescentes e jovens que cumprem medida socioeducativa? Doutora Cláudia. Rutilé, boa pergunta. E o que acontece assim na prática, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente destacar e deixar muito claro, quando a gente fala de socioeducação, muita gente não sabe o que é socioeducação. Depois é bom, Samila, você explicar, porque é interessante, porque sabe o que é a FEBEM, antiga FEBEM, Fundação Casa, mas não sabe o que é socioeducação. As pessoas não sabem, muitas vezes, que menor, como eles chamam, né? O menor não comete crime. Sim, mas e acho que realmente a gente tem que trazer essa desmistificação, mostrar que a gente precisa realmente conhecer para poder entender. Exatamente. E aí a gente precisa realmente dessas ponderações de vocês que literalmente trabalham com isso e vivem isso todos os dias. Isso. Então, assim, primeiro falando de oportunidade, né, Rutileia, a aprendizagem, vamos falar de aprendizagem agora um pouco, porque eu acho que a aprendizagem ela é uma grande oportunidade de ressignificar essa caminhada. Você pediu para não falar de dados, mas deixa eu falar só uma coisa em relação aos dados que é importante. Fique à vontade. Essa é importante. Alagoas, hoje, tem aproximadamente 3,7 mil vagas em aberto de aprendizagem profissional. No total, Alagoas tem 8,8 mil. Em aberto, isso é vagas não preenchidas, 3,7 mil. O que é que isso representa para a gente que lida com socioeducação, com aprendizagem? 3,7 mil oportunidades. Por quê? Porque hoje a legislação, ela prevê que esse público, que é os meninos e meninas que estão no socioeducativo e cumprimento de medidas e os egressos, eles são público prioritário para o preenchimento dessas vagas. Então, a primeira premissa, a gente precisa realmente sensibilizar e cobrar das empresas que preencham as suas vagas com esse público. Isso é um ponto extremamente importante. O outro ponto é que, aí falando dessas experiências nossas institucionais também, depois eu vou falar da nossa experiência pessoal. A gente tem um cadastro hoje, porque a outra dificuldade era o seguinte, tem a empresa, tem a vaga, onde estão esses adolescentes que precisam dessa vaga, né? Hoje o programa tem esse cadastro, o programa de egressos hoje tem um cadastro de todos esses meninos e meninas que saem e que vão ser encaminhadas, né, e devem ser encaminhados a esses programas de aprendizagem. Isso casou com um programa do Ministério Público do Trabalho, que é o Contrate, que é justamente esse cadastro de vulneráveis para ligar essas pontas e a gente conseguir avançar na contratação e inserção dos programas de aprendizagem. Hoje o Contrate ele tem aproximadamente 350 adolescentes cadastrados. Então, muitas vezes, a gente vê um discurso da empresa de que, mas eles não têm interesse em trabalhar. Em 3 meses de contrato, 350 adolescentes estão cadastrados querendo ingressar em programas de aprendizagem. Quando esses adolescentes ingressam no programa, e eles são adolescentes desse público vulnerável, na sua grande maioria das vezes, eles representam o único vínculo formal de trabalho dentro da sua casa. Geralmente, eles são os únicos que têm uma carteira de trabalho assinada e direitos trabalhistas reconhecidos. Quando a gente vai conversar com eles, a gente percebe que eles têm muito orgulho disso. Eles, muitas vezes, se tornam um esteio de família. Para você ser aprendiz, você precisa estar matriculado na escola. Então, aí a complementariedade dos direitos fundamentais. Tudo casa. Tudo vai casando, é uma política pública. Então, ele retoma para a escola, ele precisa estar na escola, ele precisa ter frequência escolar. E a aprendizagem, ela tem essa interface do trabalho com a educação. Né? E é também uma possibilidade justamente para tirar ele dessa vida. Para você ver a necessidade que a gente tem de ter programas como esse. Isso, é essencial. E aí, falando um pouco mais dessa vivência deles, né? Em alguns eventos, inclusive aqui na OAB, no ano passado, veio um menino chamado Samuel. Eu acho que Samila conhece o Samuel. Ele não foi da aprendizagem, mas ele trabalhou na SUMESE, não foi isso. E depois ele foi contratado pelo Estado e trabalha lá hoje. E ele é um grande exemplo desse tipo de transformação, né? Quando você dá uma oportunidade, ele falou isso aqui na OAB, que quando ele chegou lá na SUMESE, a psicóloga da SUMESE foi uma das primeiras pessoas que olhou ele no olho e acreditou que ele seria capaz. E aquilo foi transformador para ele. Então, essa vivência dele em um ambiente de trabalho, muitas vezes, que é uma porta que se abre, que ele nunca teve essa possibilidade de entrar num ambiente corporativo e ter aquela vivência de trabalho, pode girar uma chave na vida dele e ele ressignificar a trajetória dele.
Então, isso acontece muito, e às vezes a gente fala, mas a gente trabalha tanto, está enxugando gelo, a gente tenta entregar uma oportunidade para eles. Alguns não dão certo, mas se 5, 10 der certo, a gente já fez muita coisa. É porque é uma transformação de vida. A gente não está falando só sobre trabalho, a gente está falando sobre algo muito além disso. É qualidade de vida, é garantia de direitos, é transformação, não só do adolescente, mas de toda uma família. Então, assim, não tem como não se orgulhar de verdade do trabalho que está sendo feito. E Samila tinha até falado das pessoas que, como a senhora disse, falava tá enxugando o gelo. A gente sabe que começou ano passado, mas nesse 1 ano aí de trajetória, mudou alguma coisa com relação até à própria equipe, como enxergou, ou a gente vê como é que tá essa situação da equipe prestando esse apoio? Assim, Mari, é importante trazer, né, que a transformação também, né, vem para a equipe, né, vem para a coordenação. Então, todo mundo que participa dessa construção, que é uma construção diária, né, a gente começa a ressignificar, né, muitos pensamentos e muitas atitudes, até como cidadão mesmo, né, da gente começa a entender que a política pública vai muito mais além, né, a nossa responsabilidade enquanto cidadão, enquanto pessoa, ela traz esse fortalecimento, né. Então, assim, hoje o programa de egresso, ele consegue resgatar, né, não só o adolescente, mas também sua família, né. Então, foi muito importante o que a doutora Cláudia trouxe aqui, desse adolescente ele ser, né, o sustento da sua família. Nós, em 2023, executamos 3 cursos profissionalizantes, né, então foi um avanço do governo do estado, foi um avanço da CEPREV, né, a secretária Paloma agora vem dando continuidade a esse trabalho que foi implantado, que foi desenvolvido na gestão passada e que a gente realmente percebe essa mudança de comportamento que você falou e essa mudança de paradigmas também, né? Então, pra gente foi muito importante e até emocionante mesmo, porque a gente realmente percebe que quando eles se deparam, né, em uma sala de aula, né, nós conseguimos fechar contrato com o Sistema S de vários cursos profissionalizantes. O Sistema S é um sistema de referência aqui, né, em todo o Brasil. Então, a gente percebe eles participando dos cursos, né, participando da prática e muitas vezes eles chegavam e diziam, eu não estou nem acreditando que eu estou aqui, né, que eu estou conseguindo, né, fazer esse curso terminar. Então, nós conseguimos concluir 15 adolescentes, né, de curso de alvenaria, pedreiro de alvenaria, né, e que estão aptos a serem ingressos no mercado de trabalho, né? Então, para a gente dar essa perspectiva de vida, essa mudança de vida, é muito gratificante, né? Então, a gente também percebe que existem muitos desafios, né? O desafio do retorno à escola, né? Um dos nossos maiores desafios do sistema de egresso, do programa de egresso hoje, porque a necessidade dele é realmente de sustento, né? Da empregabilidade. Então, por mais que a equipe venha fazer a sensibilização, venha mostrar da importância, mas eles relatam, doutor, eu preciso comer, eu preciso sustentar minha família, né? Então, essa interlocução com o Ministério Público do Trabalho, com a doutora Cláudia, vem dando esse fortalecimento da política pública, né? Hoje nós temos um adolescente que foi inserido na profissionalização, né, que é o nosso, vamos dizer assim, garoto propaganda, né? Ele está conosco desde o início, que acreditou, né, que hoje o programa ele se torna referência. Então, qualquer problema que ele tem, brigou com a esposa, liga para a equipe, eu preciso ir para o psicólogo, eu não estou bem, né? Eu faltei o curso por esse motivo. Então, termina sendo um local e uma equipe de referência, porque realmente eles têm muitas fragilidades na sua vida, né? E esse resgate familiar é o nosso próximo passo, é o nosso próximo desafio, porque a gente também precisa dar condições a essas famílias. Gente, eu também falo muito, viu, Tiléa? Não, mas corte aí. É ótimo, porque tá ótima a conversa, fala, viu? Eu tô adorando, gente. Eu tô ficando aqui, emo... 4 mulheres que falam muito e falam no que amam. Então tá tudo certo. Pronto, ninguém vai terminar mais essa conversa hoje. Mas eu tô escutando aqui tanto o que a doutora Cláudia tá falando, como o que a Samila tá falando, e eu escutaria só vocês. Por mim, eu nem falaria, porque eu tô ficando aqui emocionada.
De certa forma, isso mexe, né, com a gente que atua no dia a dia da garantia do direito da criança e do adolescente, saber que nós não estamos, porque por muitas vezes nós que estamos aqui discursando de que isso não é enxugar gelo, nós também pensamos que o que nós estamos fazendo é enxugar gelo. Então, quando a gente vê na prática os resultados, isso também nos motiva a continuar Demais. insistindo. Uma seara muito delicada de trabalhar, a gente sabe muito bem, principalmente a seara da socioeducação. Então, vocês duas que estão, né, no dia a dia, na linha de frente desse trabalho, eu imagino o quão desgastante é, porque além de tudo, ainda tem a estigmatização que quem trabalha com isso também sofre. Então, eu queria que vocês falassem para a gente, para as pessoas que estão nos escutando e para nós também aqui, porque isso também, como eu disse, nos fortalece de certa forma. Eu queria que vocês falassem quais são. Vocês já pontuaram, né? A doutora Cláudia pontuou alguns projetos que o Ministério Público do Trabalho tem, mas eu queria entender, por exemplo, no caso do Ministério Público do Trabalho, esse tanto de vagas que estão pendentes, que podem ser ocupadas. Quais são as ações efetivas que o cidadão pode, se tem conhecimento, o que é que o cidadão pode fazer, o que é que a empresa pode fazer, o que é que o Ministério Público do Trabalho tem feito para que essas empresas e essas vagas sejam ocupadas? E o que é que o Estado faz? Aí eu pergunto para a Samila, porque aí depois vocês ficam à vontade para falar. O que é que o Estado tem feito para possibilitar que esses adolescentes possam, esses adolescentes do socioeducativo, sejam eles em cumprimento de medida de meio fechado ou os egressos de medida do meio fechado, como é que o Estado está possibilitando para eles? Através de que formato? Né? Garantindo que ele tenha a matrícula efetivada na escola para que ele possa participar da aprendizagem, disponibilizando o auxílio para que ele, às vezes, emita um documento que ele nunca conseguiu emitir. Então, eu queria que vocês falassem dessas iniciativas, como é que as instituições elas têm trabalhado em cima disso, para a gente entender aqui melhor, porque muita gente que atua, inclusive no dia a dia da advocacia, não tem noção do que acontece dentro do sistema socioeducativo de forma tão ampla. Então, E outra coisa, fiquem à vontade. já pegando esse gancho, explicar, por exemplo, para o empresário, para alguém que queira contratar, como é que vai aderir a esse projeto, porque é extremamente importante, além de desmistificar, também fazer com que as pessoas entendam como funciona e como ingressam. Ruth Léa está lá em Buenos Aires cobrando aqui o MPT. Para saber o que o MPT tem feito. Tem Foi só uma pergunta sutil, despretensiosa. Cobrando. Então, mas é super importante, até porque nos bastidores, antes de começar, a gente já estava articulando aqui, porque a gente está falando do que conseguiu, mas tem muitos desafios, né? O que é que o MPT tem feito? A gente, quando começou com a aprendizagem socioeducativo, a gente tem que começar abrindo a porta. Vamos começar. As turmas foram montadas, as instalações físicas das unidades precisam ser estruturadas, porque existiram as unidades, mas não existiam os espaços físicos dos laboratórios para que essas turmas acontecessem lá dentro. Eles não saem para fazer a parte prática fora, eles fazem tudo lá dentro. Então, assim, foi um passo a passo. Depois de estruturado, o que é que a gente percebeu? Tem 3 mil enfim, vagas, e a gente começou a trabalhar no varejo, né? Assim, vinha uma empresa, a empresa não estava cumprindo a cota, essa empresa tem 10, faltam contratar 10. Só que a gente viu que isso não dava vazão, esse grande número de vaga que a gente tem aberto. Então, esse ano a gente já começou a articular, já mudou a estratégia para fazer grandes mutirões. Então, nós vamos fazer mutirões para priorizar justamente esse público e preencher essas vagas dentro das empresas. Então, como é que a gente funciona? O MPT junto com o TRT, porque a maioria dessas empresas já tem ações civis públicas ajuizadas, já tem TACs firmados, e junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, a gente notifica todas as empresas, diz, empresa, vocês faltam cumprir 10, 20, 30 vagas, e o público prioritário é esse aqui, é o egresso, é o que está em cumprimento de medida lá no sistema socioeducativo. Antes desses mutirões, nós sempre fazemos vários momentos de sensibilização, momentos pedagógicos, para dizer, empresa, eles não têm conhecimento, na maioria das vezes, que existe esse público prioritário para a aprendizagem. Então, quando a gente começou esse trabalho aqui há 2 anos atrás, era interessante observar
que quando nós puxávamos os aprendizes de cada empresa, quase não tinha adolescente contratado. A maioria era aprendizes assim, com idade superior a 18 anos, universitários, então não era público vulnerável, e a maioria não era público vulnerável. E a gente começou a fazer esse movimento de conscientização, inclusive junto com a Auditoria Fiscal do Trabalho. Ele começou a lavrar, inclusive, autos de infração para chamar atenção. Olha, o seu público não é esse, você precisa se voltar ao público que é o estabelecido no decreto. Então, esse é o primeiro movimento de sensibilização das empresas, né? Depois de chamar a empresa, depois sensibilizar, dizer, vou lhe conceder um prazo para que você cumpra nessas condições. Se adeque. Para que você se adeque. Então, essas audiências coletivas a gente tem feito com frequência e de forma setorizada. Fizemos com a construção civil. Então, quando Samila falou que teve essa turma, né, específica de construção civil, é extremamente importante. Por quê? Porque também é um setor que tem alta empregabilidade. Até pouco tempo faltava, você procurava um servente, você não tinha. Então, assim, você tem que casar também a aprendizagem com essa possibilidade de ingresso no mercado de trabalho depois. Perfeito. Né? Então, tudo isso tem que ser muito, muito casado. E aí, Rutilé, a gente tem feito isso, a gente tem feito agora pensado, junto com o TRT, com as outras instituições, a realização de grandes mutirões, não só aqui em Maceió, mas já tem um previsto em Arapiraca em setembro, um outro em União dos Palmares, para que a gente também capilarize essas ações, não deixe só na capital, para que a gente preencha efetivamente essas vagas, porque é interessante notar que Maceió tem grandes empresas. A gente tem, como é que funciona essas vagas? Maceió tem muitas empresas, muitas vagas. A gente tem algumas cidades que têm muitas vagas, mas mais ligadas às indústrias de cana-de-açúcar, né, que tem muitas vagas também. E no restante de Alagoas, a gente tem assim, empresa que tem 2 vagas, empresa que tem 1 vaga. Então, se você pensar em relação à empresa, é uma representatividade muito pequena. Mas em relação ao município, a gente tem lá 50 vagas. E a própria aprendizagem em cada município, ela desenvolve a economia local. É mais alguém que está trabalhando, Verdade, com direitos garantidos, ganhando uma remuneração fazendo a e economia fazendo girar. a economia girar. Então, a gente não pode desconsiderar também esses municípios que têm menor potencial, mas que também representam, né, um quantitativo de vagas. Então, é isso que a gente tem feito, sensibilizados, conversado com as empresas, mostrado quem é o público prioritário e fazendo essa articulação com o Estado, né, quem tem as informações de quem é o público, porque é a Samila que tem as informações, os egressos são esses, a gente precisa priorizar esses, se tem condição, e a gente vai dialogando e avançando. Depois dessa cobrança a nível internacional, aí eu espero que... Olha, deixa eu me desagravar aqui. Não foi, não foi uma cobrança, foi uma pergunta sutil, mas já sabendo que a resposta seria positiva, porque eu conheço que o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo MPT, e especialmente pela doutora Cláudia, e eu sei que é um trabalho muito compromissado. Então, a ideia foi que todo mundo também tomasse conhecimento disso. Perfeito, perfeito. E dando continuidade, né, Rutilé, a sua pergunta, A né? sua cobrança internacional. O que é que o Estado vem fazendo, né? Então, como a doutora Cláudia colocou, nossa conversa é constante, né? A SUMESE, ela tem os cursos para os adolescentes que estão realmente cumprindo medida socioeducativa e que agora nós já fazemos esse mapeamento, a gente já tem esse mapeamento dos egressos aqui no estado de Alagoas, né? A maioria, de fato, é em Maceió e na região metropolitana, mas também temos egressos no programa no Agreste, no Sertão, e que nós estamos fazendo agora regionais com esses municípios, justamente para sensibilizar, né, a execução em meio aberto, né, dos CREAs, ser também um parceiro e fazer esse cumprimento dentro do seu município. Isso foi algo que me surpreendeu, né, porque a gente percebeu que os municípios também precisam desse apoio, né, porque tem locais de possíveis empregabilidade naquela região e que nós precisamos fazer a sensibilização desses pequenos empresários, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando nós estamos já no 3º encontro de regionais, né? Fizemos agora há 2 semanas no Agreste e eles pediram para que a gente pudesse encabeçar, né, uma campanha, né, para que a gente consiga realmente sensibilizar também esses empresários que são da localidade e que têm a possibilidade, né, de fazer essa contratação, né, de ter também, né,
alguma contrapartida, porque a gente sabe também que o empresário procura isso, né? E que a gente realmente está conseguindo também sensibilizar e trazer mais parceiros, né, para unir, né, forças para que a gente consiga realmente executar da melhor forma possível. Mas voltando ao que a CEPREV hoje vem desenvolvendo, né, além de fazer essas articulações, nós realmente disponibilizamos também alguns documentos que o adolescente, ele dentro da sua, do seu tempo de permanência na SUMES não conseguiu retirar, né? Nós temos uma parceria com a Casa de Direitos, né, com o projeto Cidadão Legal, que disponibiliza toda a documentação que esse adolescente ele precisa, não só do adolescente, mas também de sua família. Né? Então, nossas equipes técnicas faz esse contato, né, marca com ele, né, apesar da gente saber que tem autonomia do usuário, né, a gente escuta muito do serviço social, mas que muitas vezes eles precisam dessa ajuda, desse auxílio, né, então faz essa marcação. Nós também fazemos marcação com a saúde, né, para exames complementares, ajudamos nessa interlocução entre política pública que é importante. Né? E agora nós estamos com um passo à frente, que é realmente também trazer essa família para alguns grupos operativos, né, terapêuticos, para que a família também consiga, né, se fortalecer nesse caminhar. E disponibilizamos também, o processo já está aí quase concluindo, para que elas também possam adentrar na profissionalização, também no Sistema S. Nossa, que ótimo! Né? Porque era algo que a gente já vinha articulando, né, com o Otávio na época, para que a gente também pudesse disponibilizar alguma renda, né, para que essa família, então, pensando também numa melhoria de vida, no sustento. De não dar só o peixe, mas ensinar a pescar. Isso é excelente. Então, o Estado hoje realmente vem se comprometendo cada vez mais com o programa de egresso e futuramente a gente pretende realmente que seja implementado, né, através de uma lei mesmo, que o programa de egresso ele tenha orçamento próprio, para que de fato ele consiga ter a sua execução, né, enquanto política pública, né, então que não seja apenas uma política de governo, mas que sim seja a implantação de uma política pública. Interessante, eu só abrir um parênteses aí, que há 1 ou 2 semanas atrás, eu não me recordo de fato, a gente foi convidado para a SUMESE. Aí os meninos apresentaram o cordel. E eu confesso assim que eu fiquei encantada e muito surpresa com a desenvoltura deles. Alguns ficaram meio tímidos, mas tiveram outros que falaram na naturalidade, contaram a sua história em cordel, falando de como entraram, como se encontravam, que hoje querem uma nova oportunidade, uma segunda chance. E aquilo realmente me tocou de um jeito que a gente precisa realmente trazer sempre esse diálogo. É extremamente necessário para a gente desmistificar, as pessoas entenderem. Então, assim, eu fiquei muito, muito surpresa, muito feliz. E foi algo assim que me tocou de um jeito. Principalmente teve um que falou no cordel realmente a sua história de vida. Desde quando ele era pequeno até o momento que ele entrou lá e como está sendo. E eu parei, eu disse, poxa vida, que mudança. A biblioteca show de bola, todos os livros novinhos, tudo ajeitado. Eu fiquei assim olhando, disse, poxa, e realmente a gente precisa ter essa visão diferenciada. A gente precisa fazer a diferença. Então, se eu tenho uma empresa, quer chegar junto, quer participar, vamos. Tem que lembrar, como a gente fala direto, né, Rutileia? É a sociedade civil, independente se é civil organizada ou não, família e Estado. Ninguém cresce, ninguém faz política pública se não tiver todo mundo junto. Da necessidade de termos uma rede literalmente forte. E aí, gente, infelizmente a gente precisa encaminhar para o final, mas eu acho que a gente vai precisar de um episódio parte 2 dessa temática, porque eu acho que é um tema pouco explorado para o público, né, em si. A gente sabe que dentro da academia, dentro dos espaços, é um tema muito explorado, só que quando a gente precisa colocar para que as pessoas escutem, enxerguem e entendam, compreendam o sistema socioeducativo, os adolescentes, as adolescentes de outra forma, eu ainda acho
pouco explorado. Talvez eu esteja errada, mas desde a minha perspectiva, isso me parece. E todas as informações que vocês trazem aqui, né, não só do trabalho, que aí eu já aproveito para parabenizar, tanto o trabalho do MPT como o trabalho do programa de egresso junto à CEPREV, parabenizar as iniciativas que são realizadas, como a doutora Cláudia pontuou no início, é um programa que é referência no Brasil, né? O programa, o que foi trabalhado ao longo desses anos dentro da socioeducação e essas iniciativas como da aprendizagem são referências no nosso país. Então, é importante que as pessoas entendam que essa ideia de que dentro do sistema socioeducativo só tem pessoas que não prestam, que não vão servir para nada, que tem que ficar para sempre isoladas da sociedade, que não é bem assim. Que quando a gente garante oportunidade, que quando a gente garante direitos, a gente consegue fazer com que essas pessoas retornem para a sociedade e que convivam de uma maneira tão positiva que às vezes se tornam exemplo e referência para outras, Sim. Ter outra evitando que perspectiva de vida, né? evitando que situações assim aconteçam. Então, a importância da gente falar sobre isso e trazer duas pessoas, duas mulheres, eu queria enfatizar, que atuam nesse dia a E dia e são que têm tanta referência, viu? propriedade, desenvolvem um trabalho tão bom e tão positivo, que por isso que a gente estava construindo as pautas do podcast, e eu disse na temática do trabalho infantil, vamos tentar levar essa questão da socioeducação, porque eu acho que é pouco abordado. E aí, sem clubismo nenhum, é pouco abordado, mas é extremamente importante a gente falar, porque as pessoas não têm realmente noção de que isso acontece. Essas informações que vocês pontuaram aqui, de como eles ficam felizes, de que eles, às vezes, são os primeiros na família a terem uma carteira assinada, de que acabam se tornando a pessoa que sustenta a família, que leva o dinheiro para dentro de casa. Por meio dessas oportunidades, as pessoas não param para pensar nisso, né? E a gente levar essas informações é super importante. Então, os parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigada por aceitarem o convite. E aí eu vou repassar a palavra para vocês, para a Mari depois poder fazer as considerações dela também e concluir. Mas aí eu queria que vocês deixassem aqui para quem está escutando alguma fala que fizesse com que essas pessoas refletissem sobre quais atitudes eu preciso ter frente a um adolescente que eu sei que saiu do sistema socioeducativo. Eu tenho que olhar ele com outros olhos, acusar ou incentivá-lo, por exemplo, a participar de programas como esses que a gente falou aqui, né? Eu tenho que acolhê-lo na minha empresa ou eu tenho que dizer, não, aqui não tem vaga. Então, fiquem à vontade, fiquem bem tranquilas para falar sobre isso, que eu sei que vocês vão falar bem melhor que eu. E mais uma vez, gente, muito obrigada. Eu que agradeço, Rutilé, pelo convite mais uma vez. E antes de passar para o encerramento, eu queria só aproveitar para falar de um projeto novo desse ano com o MPE, que eu acho que é super importante vir naquela linha de que Rutilé falou de perspectiva de direitos. A gente sempre pensa assim, estão na socioeducação, o que é que a gente vai fazer para ele regressar e reinserir? E aí, pensando muito nisso, a doutora Alexandra Boiler, que vocês todos conhecem do MPE, me procurou quando ela ainda estava na promotoria da infância, agora ela já saiu. Ela fez, Cláudia, a gente precisa pensar em como eles não entrarem no socioeducativo. A gente precisa pensar numa perspectiva antes. Vamos fazer o quê? E aí a gente criou um projeto que se chama Reinserir, entre parênteses, porque se chama Inserir, na verdade, que é o seguinte, na entrevista inicial lá, na primeira entrevista, o membro da promotoria vai identificar aquele adolescente, se ele tem um perfil, se ele já está tomado na associação criminosa, se ele é reincidente, se ele não é reincidente, qual o perfil daquele adolescente. Fazer uma anamnese, uma entrevista, e ver se ele tem condições de ser elegível ao programa. O que seria esse programa? Ao invés de aplicar uma medida de internação na socioeducação, vai se aplicar uma medida protetiva. E a medida protetiva seria a aprendizagem. Então, você muda totalmente a abordagem. Completamente, a perspectiva é completamente Exatamente. diferente. Vai ser uma perspectiva de garantias de direitos. E aí, o que a gente quer fazer com isso? É um projeto que a gente já formatou, ele já está aprovado tanto no MPE como no MPT, e a gente quer fazer análise dos dados.
Esses que entraram no programa e que não foram para a medida de internação, foram para a aprendizagem como medida de aplicação de medida de proteção, qual foi o nível de reincidência dele em relação àquele que foi para o socioeducativo e saiu? Então, a gente está evoluindo nessas formas de abordar o adolescente em conflito com a lei também. E isso junto ao MPT, MPE e também o judiciário, porque o judiciário tem que participar também nesse momento. Então, a gente também já está em outro momento pensando no antes e não chegar lá, evitar chegar lá, que é também uma perspectiva que eu estou achando muito interessante, até porque vamos trabalhar com dados. Em relação ao que Ruth Leia colocou, né, e aí partindo para esse encerramento, o momento agora realmente é de chamar a sociedade, chamar as empresas para integrar esse movimento, né, de reinserção desses meninos, dessas meninas na sociedade após a saída do sistema. Então, é uma conversa realmente corpo a corpo, né? Conversar com as empresas, destacar percentuais de cota dessas grandes empresas para que sejam percentuais já fixados, que o Estado saiba, olha, no programa de egresso, se tiver 5 meninos, a empresa tal, ela tem disponibilidade em acolher esses meninos. Porque hoje a nossa dificuldade é realmente fazer esse encontro de vagas e o timing. Eles precisam sair já com essa garantia da aprendizagem. Tudo engatilhado. Tudo muito engatilhado. Então, esse timing que a gente está encontrando, né, através de uma articulação, esse é o momento agora de realmente buscar essas parcerias com o setor privado, partindo dessa sensibilização, e eu tenho certeza que nós vamos ter grandes parceiros, porque já temos muitas empresas que já sinalizaram positivamente, o SESMAC é uma delas, já disponibilizou sentar com o Ministério Público para conversar e destacar algumas vagas, como ele já faz com o programa Doutora Fátima Pirauá, que é Pavimentando o Futuro. Então, a gente tem empresas que têm esse perfil, né? Então, a gente vai buscar essa parceria. E aí, para encerrar, eu gostaria só de deixar uma frase que eu levo para mim, levo para esse trabalho que a gente faz, que é esse trabalho de conta-gotas, né? E que a gente se renova quando a gente vê experiências muito exitosas, que diz o seguinte: muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, são capazes de transformar o mundo. Então, por mais pequeno que a gente ache o que a gente faz, né, nesse todo, a gente não pode salvar todos, mas eu tenho certeza que o trabalho dela, como eu trabalho, com o trabalho da comissão da OAB, com o trabalho do TRT, do MTE, do MPE, isso tudo faz um movimento hoje muito interessante aqui no Estado, né? A gente tem evoluído, conseguindo melhorar nossos índices, e isso nos dá ânimo, né, para prosseguir, embora na minha perspectiva o meu seja pequeno, o seu seja pequeno, mas eu acho que esse todo está sendo movimentado. O Ruth Leia deixou também seu legado, e cada um que passa deixa esse legado positivo, e a gente tem avançado, e isso é que anima a gente a continuar. Samila, a bola tá com você. Gente, eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade. Não tem uma frase tão bela como da doutora Cláudia, mas é trazer realmente, né, essa sensibilização, né, para a sociedade também, que a gente sabe que também precisa ter esse cuidado e essa atenção, né? É nossa responsabilidade também, né, garantir a proteção desses adolescentes, né? E dizer que o programa de egresso vem avançando, nós temos muito que avançar, né? E que o governo do estado vem contribuindo, né? Que outros parceiros também estão contribuindo aí, que estamos à disposição, doutora Cláudia, só esperando essas vagas. Já temos meninos para que a gente consiga realmente resgatar esses adolescentes e eles consigam ter um futuro, né, diferente, consigam ter um futuro brilhante, porque é isso que a gente espera. Então, parabéns para vocês que estão executando esse trabalho, né? Estaremos sempre à disposição no que precisar e conte conosco. Bem, gente, eu fico muito feliz porque eu olho para vocês e vejo que, por mais que vocês achem que estão fazendo trabalho de conta-gotas, vocês não estão. Vocês são agentes de transformação, não digo de egressos, mas são agentes de transformação de vidas, de famílias, de adolescentes. E isso a gente sabe que tem um reflexo não só agora, mas lá na frente. Às vezes esses adolescentes, eles só precisavam de uma segunda oportunidade, eles precisavam que outras pessoas chegassem para ele e mostrassem a vida sob outra perspectiva. A oportunidade que eles não tiveram lá fora, deles terem quando eles literalmente adentram
lá, é muito bonito. Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque eu sei que às vezes é um trabalho de formiguinha, um trabalho de conta-gotas, mas que faz uma diferença absurda. E mais uma vez a gente vê que as parcerias são incríveis. Então, assim, eu só tenho que, primeiramente, parabenizar vocês, dizer que, poxa, eu sou fã do trabalho que vocês desempenham e da transformação que vocês causam na vida dos outros. Parabéns mesmo, assim, eu fico muito, muito feliz. Continuem com esse trabalho, que é um trabalho relativamente novo, se você pensar, e já é referência a nível nacional. Isso enche a gente de orgulho, né? Então, e agradecer pela disponibilidade, por compartilhar as experiências, o conhecimento de vocês, por mostrarem e desmistificarem um tema que, infelizmente, não tem a abordagem que a gente gostaria que tivesse. E, assim, já fica o convite para um episódio 2, né, a continuação, justamente para a gente trazer mais ainda. Eu acredito que a gente precisa avançar muito, já foi avançado demais, mas a gente precisa avançar mais. E muito, muito, muito obrigada, assim, de coração, por estarem aqui com a gente, compartilhando o conhecimento e a experiência e o amor que vocês têm pela causa. Obrigada. Quer fazer mais alguma consideração? Não, eu só queria agradecer mais uma vez e dizer que eu fiquei muito feliz. Eu sempre fico quando a gente senta aqui para conversar, porque parece que é uma injeção de ânimo para a gente, mas que especialmente com esse eu fiquei muito feliz, porque eu acho super, como eu disse, mais uma vez, vou repetir, vou me tornar repetitiva aqui se eu continuar falando, mas isso é muito, muito importante para a gente compartilhar com a sociedade. Por isso que a gente adota uma perspectiva de uma linguagem mais tranquila, da Sim. gente estar conversando aqui, para que quem está do outro lado, que não seja do meio jurídico, que não seja do dia a dia, do socioeducativo, que consiga entender o que a gente está falando aqui e parar para refletir um pouquinho, né, em por que essas iniciativas são tão importantes e por que a gente deve fortalecê-las. Então é isso. Mais uma vez, meu muito obrigada. Gente, mais uma vez, obrigada. E encerramos por aqui, já pensando no próximo episódio.